Prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira. Para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Inventário para registros. Trata-se de um documento público. Governo do Estado Federal, Brasília, ano 2007. Prosseguindo com as investigações sobre a capoeiragem na Bahia, capoeira baiana. Uma característica que marcava fortemente o cotidiano dos capoeiras eram os frequentes conflitos com a polícia. Todavia, o que os demais estudos históricos já citados mostram é que esses indivíduos não só entravam em conflito com a polícia, como também brigavam com outros capoeiras, trabalhadores, desordeiros e às vezes agrediam mulheres, inclusive suas próprias companheiras. Muitas dessas brigas envolvendo capoeiras foram registradas na imprensa baiana. Algumas delas viraram caso de justiça e os capoeiras responderam processo por desordem ou por lesão corporal. Essas notícias, alguns processos crimes e o seu cruzamento com as crônicas e a tradição oral que registraram os principais pontos da cidade e ocasiões de capoeira possibilitaram que os estudiosos da capoeiragem baiana no começo do século XX traçassem a geografia da capoeira na cidade de Salvador. Das 20 freguesias que compunham a cidade de Salvador, 3 freguesias se destacaram como áreas de maior concentração de capoeiras, a seguir apresentadas em ordem decrescente. O Pilar, que ficava na Cidade Baixa, e a Sé e a Rua do Paço, que ficavam na Cidade Alta. Essas freguesias eram relativamente próximas e possuíam algumas características em comum que explicam por que os capoeiras se encontravam nelas. Eram áreas de trabalho por estarem próximas ao porto e ao bairro comercial. Área portuária e centro comercial, em que se desenvolvia o comércio informal, onde trabalhavam os trabalhadores informais e precarizados. Trabalhadores precarizados e informais. Muitos desses tais trabalhadores eram capoeiras, homens analfabetos. Há todo um elo de ligação entre o trabalho precarizado realizado pelos capoeiras e a sua condição educacional, a maioria analfabeto. Essa proximidade do ambiente de trabalho, essas freguesias eram relativamente próximas e possuíam algumas características em comum que explicam por que os capoeiras se encontravam nelas. Era uma ocupação do espaço estratégica. Eram áreas de trabalho por estarem próximas ao porto e ao bairro comercial, local de moradia de muitas famílias pobres e ambiente de diversão para as camadas populares em função das casas de jogo, botequins, vendas e zonas de prostituição nelas localizadas. Essa proximidade do ambiente de trabalho e de vadiagem, onde a ordem e a desordem se misturavam, fazia com que essas freguesias fossem consideradas como zonas perigosas, principalmente à noite, quando o comércio fechava suas portas e as ruas eram ocupadas por indivíduos chamados de vadios e vagabundos, conforme o conceito policial e de imprensa da época. Vale lembrar que, desde o final do século XIX,
O termo vadio era usado tanto para se referir àqueles que não tinham trabalho, como para designar todos os que viviam de ocupações esporádicas, os trabalhadores informais, precarizados. Podemos dizer assim, numa releitura linguística. A palavra vadiação também qualificava as brincadeiras, jogos e divertimentos de rua cultivados pelo povo e repudiados pelos que sonhavam com uma população que vivesse disciplinadamente pelos supostos padrões europeus. As elites econômicas da época primavam por uma europeização de Salvador, assim como no Rio de Janeiro e em Recife. Dentro dessas 3 freguesias ficavam a ladeira do Tabuão, a Baixinha, a Baixa dos Sapateiros, o Terreiro de Jesus, o Cruzeiro de São Francisco, a Rua do Saldanha, a Praça Castro Alves e o Cais Dourado, conhecidos como tradicionais pontos de capoeiragem desde o século XIX. Nesses locais, formou-se uma importante geração de capoeiras que posteriormente tornaram-se célebres lendas. Onça Preta, Noronha, Pastinha, Bimba, Cobrinha Verde, Maré, Livino Diogo. Observação: Cais Dourado designava toda a região onde estava situada a Praça do Ouro, com vários botequins e o Mercado do Ouro, importante espaço do comércio ambulante e de venda de produtos em atacado, especialmente farinha de mandioca e açúcar. É importante destacar que em todos os locais acima citados, a capoeira se manifestava de diversas formas e não apenas como arma de conflito, como em geral era descrita nos jornais e nos arquivos policiais. Nessa época, a capoeira era também um tipo de divertimento popular, uma divertida brincadeira e tinha muitos significados. Luta em diferentes situações, brincadeira de rua realizada nas folgas do serviço, nas festas de largo e até mesmo durante o trabalho, para deixar o dia e o cotidiano do trabalho pesado mais leve. É só lembrarmos dos trabalhadores carregadores de peso e estivadores de Salvador que trabalhavam musicalizadamente no compasso da capoeira, no andamento do berimbau. Só na manha para suportar a superexploração do trabalho. É importante destacar que em todos os locais acima citados, a capoeira se manifestava de diversas formas, e não apenas como arma de conflito, como em geral era descrita nos jornais e nos arquivos policiais da época. Nessa época, a capoeira era também um tipo de divertimento popular, uma divertida brincadeira, e tinha muitos significados. Luta em diferentes situações, brincadeira de rua realizada nas folgas do serviço, nas festas de largo e até mesmo durante o trabalho, o que aponta certa continuidade entre a arte da capoeiragem oitocentista e a capoeira republicana em Salvador. Ao desenrolar do início do século XX, maravilha! É isso, coisa boa. Transição dos 1800 para os 1900. Transição do século XIX para o século XX no Brasil. Capoeira, escravidão e história do Brasil. Contexto, consciência negra. Atividade socioeducacional, Escola de Campeões aprendendo a aprender.
Viva, meu amado mestre Trilha, meu parceiro, Deus vos muito abençoe.